Agora sim, boa noite. Agora sim. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Não dá para ver muito bem assim a maleta, mas dá para ver um pouquinho. Na hora eu dou uma ajustada aqui um pouquinho, fiz umas gambiarras aqui. Só queria assim, deixar de plano de fundo, né? Pra galera olhar, começar a tirar a curiosidade. E para ser bem explicativo aqui, né? Oi? E para ser bem explicativo, fica até mais. Isso. A Kelma entrou aqui, CB Ergonomia entrou aqui, Tem aluno meu, tem Renan, tem minha prima Johanna. Ana A Castro. galera. Oi, Denise. Bom, Espero que esteja melhor. bom, vamos lá. Mas, Pessoal, é o seguinte, vamos dar início às nossas lives aqui, gerando conteúdo. Keila Neves, que acabou de entrar aqui, sejam bem-vindos. Mais um conteúdo bem interessante. Pode-se dizer que novo, né? Para alguns, para outros profissionais, como a professora Ila já trabalha há um tempo. Alguns é um tema curioso para alguns que não são da área, né? Sobre os benefícios, como é que é feito, o que que te atraiu, o que que atrai os profissionais de saúde, principalmente fisioterapeuta, a trabalhar com a zonoterapia. Então, acho que vai ser bem interessante o bate-papo de hoje. Para quem não entende e não conhece, o espaço ele está à disposição para a gente fazer networking, para a gente gerar conteúdos de diversos assuntos. Eu já comentei em outras lives, eu sou fascinado em conhecer, por mais que eu não vá desenvolver ou aplicar aquela técnica, mas eu sou fascinado em desenvolver, ou melhor, não desenvolver, mas pelo menos conhecer um pouquinho, até para a gente poder indicar, se for o caso, né? E eu acho que é preciso conhecer um pouco. Eu acho que nada melhor do que a professora Ida para falar sobre esse tema tão, tão colocado hoje em dia, tão falado hoje em dia, que é a ozonoterapia. Eu sou Alexandre, sejam bem-vindos, vamos dar início agora. Doutora Alexandre, Ila, só um minutinho. Tua voz está falhando muito para mim. Pode ser que seja a minha internet. Eu queria só desligar. sim, deixa eu só ver aqui. Peraí, tá. Oh, pronto, voltou. Voltou? Voltou. Pronto. O vídeo começou a ficar. Congelou para ti? Para mim? Voltou. Voltou. Voltou, né? Parecendo que tá ok. Show de bola. Tá. Mas, Então, doutora Ila, a gente, para quem não conhece, talvez tenha pessoas que acompanham aqui o espaço, mas acho que a maioria já conhece a doutora Ila. O espaço ele é meio diversificado, tem outras áreas aqui também, mas para quem não conhece, a doutora Aila, ela é mestre, a Ila Dias, ela é mestre em saúde do adulto e da criança, especialista em fisioterapia neurofuncional. Correto, doutora? correto, corretíssimo. Professora também de ensino superior. Se faltou alguma apresentação, a senhora, por favor, pode completar e seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Alexandre. Agradeço demais o convite. Muito obrigada. E na apresentação já foi mais que suficiente. Acho que a galera já me conhece, né? Os outros títulos nem vem tanto ao caso agora. Então, assim, hoje a gente vai falar Ok. da ozonoterapia, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um consultório que eu atendo com ozonoterapia, com laser, né? Com essas técnicas que atualmente são consideradas inovadoras, né? Então, assim, toda técnica que é inovadora, ela gera curiosidade, ela gera debates, ela gera até mesmo opiniões contras, normal. Sabe? Eu não me estresso em relação a isso. Eu tô aqui aqui em todos os lugares, né, para esclarecer.
Que a gente só tem como saber se a gente gosta ou não gosta quando a gente entende e estuda melhor, né, sobre o assunto. E a gente tem que lembrar, né, que a ozonoterapia, assim como outras técnicas inovadoras, elas vieram para somar com a fisioterapia. Ela não veio competir com ninguém. Eu jamais vou tratar um atleta só com ozonoterapia. Vai ser a ozonoterapia mais o fisioterapeuta. Meus amigos fisioterapeutas que são mais próximos, eu tenho já uns certos assim para indicar para cada caso. Um que eu sei que é especialista em desportiva, indico. O outro ortopedia, outro pós-operatório. Então, cada um já tem o seu destino. E eu deixo muito claro para os pacientes que é um conjunto. Que a ozonoterapia, porque às vezes assim, o paciente antes, ele já chega no seu consultório, doutor, buscadores, né? Google e tudo mais. Claro, nós também faríamos isso. Eu não julgo não, eu digo, pois é, você já pesquisou, né, sobre isso? Que eu acho ótimo, porque já clareia muito a cabeça dele. E nós faríamos e fazemos, né, o mesmo. E o Então, que é assim, legal, desculpa te cortar, e o que é legal não. disso é porque os pacientes hoje, na era digital, são outros, né? Então, São assim, o outros. que faz com que exige mais ainda de nós profissionais, né? Sim, com Porque certeza. esse profissional que realmente, né, já é capacitado por coisa, tem a capacitação por uso, estudo da... Então, até colocar, assim, eu vou estudar. Eu acho que, além de tudo, é acreditar na terapia que faz. O físico, quando ele desenvolve o tratamento ou realiza uma determinada técnica, movimento, eu acho que o melhor de tudo é você perceber o resultado que isso traz. Então, eu jamais estaria estudando algo que não tivesse o efeito. Tu vive isso, tu vê isso, e está aqui hoje para contar das suas experiências. Mas eu tenho que te motivou, desculpa, eu até te cortei, porque às vezes eu falava algumas ideias na cabeça, uma curiosidade, vamos dizer assim, mas eu queria Sim. que te motivou, o que te levou para escolher a ozonoterapia. Muita gente me pergunta mesmo, né? Como é que toda essa história começou? Como é que eu resolvi montar consultório disso? Por que eu acreditei e acredito tanto, né, nessa técnica? Bom, tudo começou assim. Sempre começa dentro de casa, né? Tudo dentro de casa. Então, meu pai tem artrose bilateral, né, nos dois joelhos, bem grave. Ele é gordinho, né? Come bem. Meu pai tá ali, ó, vida. E aí não colabora muito. Faz atividade física diariamente. O prazer dele é acordar às 6 horas da manhã para ir andar de bicicleta. Imagina como ele está agora, né? Preso dentro de casa. E aí ele sempre fez muita atividade física, sempre fez fisioterapia, não só comigo, mas também em outros lugares. Faz ainda fisioterapia aquática, faz tudo. Tudo que eu podia proporcionar para ele, para melhorar a qualidade de vida dele, estava sendo feito. E ainda assim, ele entrava em períodos de agudização, que ele não conseguia nem descer da parte superior da casa, que tem quarto, tem sala, tem tudo, mas ele não conseguia descer para ir para a cozinha, por exemplo, por causa da escada. Então eu estava vendo meu pai, tem 72 anos hoje, cada dia mais limitado por conta desse joelho. E aí os médicos começaram a falar, olha, vamos pensar na possibilidade de cirurgia. Eu, não, cirurgia não, ele é hipertenso, cardiopata, né, mil comorbidades, a gente fica morrendo de medo. E aí eu tenho uma amiga que é enfermeira, a Elis Betânia, maravilhosa, trabalha com terapias integrativas, e ela me falou da técnica de ozonoterapia. Ela atendia em domicílio, e aí eu quis experimentar. Falei, gente, eu tô, né, desesperada atrás de qualquer coisa para melhorar a vida do meu pai. E aí ela veio na minha casa, fez a aplicação no meu pai, e aí fez 2 aplicações em uma semana. Aí eu, e aí, pai, o que você achou? Melhorou um pouco. Aquela coisa, né, não querendo dar o braço a torcer. Quando foi na semana seguinte, antes da gente marcar a terceira sessão, só com 2, eu percebi que ele já começou a descer para almoçar na mesa com a gente. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí nessa história. Como pode? Só 2 sessões? Não é milagre, gente. Claro que não. Por isso que eu contei o histórico dele antes. Meu pai não para quieto. Ele anda de bicicleta, faz fisioterapia, faz tudo. E aí eu comecei a ficar encucada, né? Gente, tem alguma coisa de muito boa, porque, sabe, ele tá melhorando muito. E aí com isso comecei a estudar, comecei a ler, ir atrás de artigos. E disse, gente, eu quero fazer esse curso. Quero ver que história é essa, né? E aí coincidiu, na época, o professor Diogo Bonifácio, maravilhoso, veio em São Luís, fez uma turma aqui, deu o curso, e assim eu fiz. Eu não fiz o curso e logo comecei a atender no consultório.
Porque quando eu fiz o curso, eu percebi que o buraco é mais embaixo. Isso é até um alerta e uma recomendação que eu faço para quem é profissional e está assistindo a live com a intenção de começar a trabalhar com a ozonoterapia. A gente tem que entender que, como tudo na vida, é muito estudo, como todas as áreas. E não adianta você fazer só um curso de final de semana, comprar a maleta, que está aqui, pronto, vou sair aplicando em todo mundo, então vai ficar bom. Não é assim. A gente não trata um joelho, a gente não trata um quadril, a gente trata uma pessoa. Então tem toda uma história. Então faz parte da terapia integrativa, olha o nome, integrar, né, todo o organismo da pessoa. Então você tem que entender de várias coisas. Fiz curso de injetáveis, como é que eu vou começar a trabalhar com ozônio se eu não sei nem angulação de agulha, de seringa? A gente não vê isso na nossa graduação. Fisioterapeuta com agulha na mão, não sabe nem para onde vai. Então eu tive que estudar sobre isso. Tantas outras coisas, fiz curso de prescrição de manipulados, né? Não sei se vocês sabem, mas nós, fisioterapeutas, aqueles manipulados de farmácia de manipulação, nós podemos manipular inúmeras fórmulas. Não só aquelas prontas, a gente tem que saber para que serve, para ser coadjuvante no tratamento do paciente. E tratar o paciente como um todo. E aí, assim, eu comecei... Biossegurança, né? Acaba falando... Biossegurança, muita. A gente está trabalhando, né, com muitas coisas, né, contaminantes, né, possivelmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. E assim, depois de um tempo, aí resolvi montar o consultório e assim tudo começou. Depois de muito tempo, ainda estudando, agregando os outros cursos, resolvi fazer um curso de termografia clínica, comprei a câmera de termografia. Isso, para mim, assim, é uma grande diferença no meu consultório. Na minha avaliação, eu utilizo da termografia, então eu acabo fazendo a ozonioterapia termoguiada. Isso é maravilhoso, porque eu analiso... E a grande diferença, por exemplo, o paciente chega queixando-se de uma dor crônica, uma artrose de joelho à direita, por exemplo. Muito provavelmente, por essa dor ser crônica, até mesmo as agudas, ele já faz uma sobrecarga no outro joelho. Claro, ele está com dor em um, para onde que ele vai jogar o peso? Para o outro, né? Claro. Então, com isso, na termografia, a gente já vê que um tem uma lesão maior e no outro já tem uma sobrecarga. Então, já faço ozonoterapia com uma concentração, com uma finalidade em um, e no outro com outra finalidade. Para que um mês depois de terminar o tratamento, ele não venha me procurar de novo, doutora, porque agora o outro lado. Né? Não é essa a intenção é deixar o paciente o melhor possível. Né? E que ele não precise voltar. Se voltar, estamos aqui, mas eu não quero que ele fique bem. Sim. Então, a termografia é outro recurso também que a gente utiliza. Enfim. Assim, pelo lado da ergonomia, a termografia ela ajuda em vários nichos da fisioterapia, né? Começou na engenharia, né? Aí veio até a fisioterapia. Principalmente engenharia elétrica, que eles sabiam os cabos que estavam mais aquecidos e outros para poder trocar. Né? Hidráulico também, tudo começou no hidráulico. E aí o que acontece aí? Eu tenho visto muito isso, e aí quando falaste de termografia, me surgiu uma dúvida com relação a ozônio. Tu faz a termografia para ver... desculpa, porque eu sou leigo no assunto de ozonoterapia. Claro. Mas tu falaste assim, olha, eu utilizo a termografia para observar o ozônio, como é que ele está se comportando, a projeção dele, porque a termografia se fala pela temperatura. Ele tem qual temperatura? Como é que acontece? Então, ele é filho de uma temperatura, ou ele aumenta ou diminui? O que acontece? Desculpa te perguntar, então, é uma curiosidade só. Claro. Quando o paciente chega pela primeira vez, durante a sua primeira avaliação, aí eu faço a termografia, né, no segmento e todas as áreas que eu acho que é necessário durante a avaliação. Antes. Aí eu avalio, né, o local de possível lesão e sobrecarga e a extensão. Né, faço as demarcações, né, uso um lápis aquarela, teus filhos devem ter, que aí sai aquarelável, né, que aí sai com a água. Faço todas as marcações para na hora que eu for fazer a aplicação, saber exatamente todos os locais. Logo que termina, não adianta eu fazer uma outra termografia. O ozônio ele é um gás. Então, ele está espalhado. Então, eu ainda não consigo ver o efeito. Precisa-se de um tempo para se ver o efeito do ozônio. Eu só vou ver aonde ele está. Senão, não é interessante para o momento.
E aí eu vou fazer a Então, termografia novamente, depois de um tempo de tratamento, ou se eu quiser, na outra sessão, uma semana depois. entendi. Então é comparativo, né? Saber sobre a Comparativo. evolução. É porque Como pediu para avaliação e você na comparação. hora da aplicação você tinha como perceber aquela projeção ou alguma coisa assim. Mas, perdão, eu Tem... tinha. Não, mas tem pessoas que fazem isso mesmo. Que É, né? durante a aplicação vai fazendo. Assim, eu não vejo tanta necessidade. Eu acho que, além do mais, você vai ficar com uma mão na câmera, outra aplicando. Ergonomicamente, isso daqui não, né, não é muito legal. Verdade, verdade. Né? Deixa Então, eu te perguntar. Agora, eu acho que a curiosidade também, e é interessante que todos saibam, com relação às resoluções, né, dos profissionais que são aptos sim. legalmente para poder realizar esse tipo de técnica. Eu estava aqui eu tenho um dos nossos parceiros, que é o Henrique e o Gabriel, eles trabalham com Dry, né? Eles fizeram até um curso aqui com a gente, fizeram uns dois Uhum. e aí ele estava me falando, assim, acabo participando do início do curso, algumas coisas para tentar aprender alguma coisa, não só para aplicar, mas para conhecer e indicar, como eu já tinha seguido. E ele falou sobre a resolução e ter o cuidado dos pacientes procurarem, saber da resolução e procurar um profissional que, de fato, é legalmente liberado a trabalhar com a ou nesse caso com a Dry, né, mas agora nós estamos falando do ozônio. Eu queria que você falasse, uma vez que a aplicação, né, é injetável, então eu queria que você comentasse sobre isso, por Isso, favor. exatamente. Vamos lá, vamos começar do comecinho para ficar bem claro. Como que a ozonioterapia ela surgiu, né, no meio da área da saúde, já que a gente já comentou, né, que ela não começou na área da saúde, ela veio e depois entrou para a área da saúde. Bom, existem as PICs, né, que são as práticas integrativas complementares. Essas práticas integrativas elas foram aprovadas, né, em 2006, já tem um tempinho. São práticas que visam tanto prevenir como tratar algumas patologias, principalmente crônicas, dos pacientes. Ela é aprovada pelo SUS. Aqui em São Luís, a ozonioterapia em si ainda não está implementada pelo SUS, mas tem a acupuntura, por exemplo, pelo SUS e assim outras práticas. Mas ela já está em 27 estados, né, e inúmeros municípios que já tem, e todo dia a gente vai sabendo de um novo município que já tem ozonioterapia pelo SUS. E aí, dentre essas PICs, né, quando foi em 2006, só tinham 5 práticas que eram aprovadas. A ozonioterapia ainda não estava. Depois foram mais 14 incluídas em 2017. Quando foi em 2018, incluíram mais 10. E dentre essas 10, incluiu a ozonioterapia. Aí por isso que ela começou a se tornar mais popular, mais famosa, mais conhecida. Porque ela fez parte de um grupo, né, de técnicas de terapia que já são tão conhecidas. Aromoterapia, constelação familiar, cromoterapia e assim, dentre tantos. E aí dentro, a gente pensa assim, a ozonioterapia ela é recente, né? Mas não é, ela já é muito antiga, até mesmo na área da saúde. Né? O primeiro tratamento de ozônio na área da saúde, no mundo, né, ele aconteceu em 1935. Olha há quanto tempo já que se sabem dos benefícios. Né? Já tem muito tempo. E, de uma forma, o primeiro livro medicinal, né, de ozonioterapia medicinal, foi lançado em 79. Tudo muito antigo, né? Então, ficou conhecido agora só por conta de estar implementado no SUS há pouco tempo, né? Só por isso. No Brasil, chegou em 75. Já tem um tempinho também, né? E assim, atualmente, nós temos resoluções para todas as áreas. Então, cada conselho federal, ele delimita em que áreas você pode trabalhar, de acordo com a sua profissão. Até hoje, o dia de hoje, né, está liberado, né, a prática está regulamentada pelos conselhos de fisioterapia, o COFITO, farmácia, odontologia e enfermagem. Só. Acabou bem aí. Somente esses. Certo. Repete para mim, fisioterapia, Farmácia, né, farmácia, odontologia e enfermagem. Até o sim. momento, né, somente esses. E falando da fisioterapia, né, nós temos uma resolução do COFITO, a resolução 380, barra 2010, que ela inclui a ozonioterapia
nas práticas integrativas do fisioterapeuta. Então, nós podemos trabalhar, sim. Se a gente for ver, tem no site da ABOS, a ABOS é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. E ela que nos respalda também em relação às técnicas que são utilizadas, as vias. Né? Ela fala de cada área, né? De cada profissão dessa que foi citada. Da fisioterapia, ela fala que nós podemos trabalhar todas, ela fala assim, não há restrição de nenhuma via. Entendi. Né? Então, nós não temos nenhum tipo de restrição. Ok? Então, nós estamos amparados por vários locais, né? De um lado, do outro. Então, tudo regulamenta. E, assim, a ozonioterapia no mundo, ela é muito vasta, ela é muito grande. Né? Nós temos nos Estados Unidos, média de 23 estados norte-americanos, que é tranquilo para trabalhar com a ozonioterapia, totalmente legalizado. Em Cuba, que é bem conhecido, né, porque a ozonioterapia pelo SUS, né, acaba se tornando um tratamento barato, que vai evitar complicações futuras, então acaba entrando muito na medicina preventiva. E em Cuba eles utilizam muito e tem grandes estudos e livros lançados lá. Mas a gente fala, Cuba, tá bom, vamos trazer então para um país melhor. Espanha é muito difundido, Itália é muito difundido. E, em primeiro lugar, o país que mais estuda, que está no top dos artigos científicos, é a Alemanha. A Alemanha, ela lança, desde 1980, ela tem tratamento já regulamentado de ozonioterapia. Certo? Mike, vou já falar tudinho. Estou falando da história aí, tirou já as dúvidas. Douglas fez uma pergunta aqui, já, Douglas. Eu acho que vai entrar já sobre nesse trecho das disfunções, né? Mas assim, beleza, a gente falou sobre essa regulamentação, que eu acho que é super importante, todo mundo está sabendo, não só se tiver alguém que está na condição de paciente, né, que utiliza, é importante saber, não somente nós da área da saúde, ou que seja acadêmico, acho que é interessante. E a Estênia colocou uma situação aqui, que é o que a gente vai começar a funilar um pouquinho o assunto, vamos dizer assim, tá? Obviamente que é entender como o ozônio ele se comporta como tratamento ou como terapia para as disfunções, no caso aqui, que é o nosso tema, músculo esquelético. Mas para isso é preciso a gente entender o que seria o ozônio para que ele levasse a isso. E eu queria que tu comentasse, acho que nessa situação a gente já responde a Estênia, que ela colocou aqui essa pergunta, e depois voltamos lá na frente, não se preocupe não, Douglas, que a gente vai voltar a esse assunto. Diga lá. Certo. Só explicar umas coisinhas que é necessário explicar antes para a gente entender e já vai responder de uma forma geral a todas as dúvidas, quase todas, né? As dúvidas. Então, o ozônio, gente, é oxigênio, 2 moléculas, né? O2. O ozônio, vão ser 3 moléculas. Então, imagine um oxigênio com 2 moléculas. Então, nós temos mais uma agregada. Então, de 2, se quebrou e se formaram 3. Ok? Então, de forma medicinal, a gente vai utilizar ele na forma gasosa. Vai ser um gás. As outras formas, líquida, sólida, não é utilizado. A gente vai utilizar um gás. E a gente vai usar num equipamento medicinal. É importante deixar claro isso, porque a gente vê hoje em dia na internet vendas de aparelhos de ozônio super baratinhos. Né? A gente bota em sites de buscadores e a gente acha facilmente. Esses equipamentos não são liberados pela Anvisa, eles não são seguros. A gente coloca uma concentração, está escrito concentração X, mas só Deus sabe que concentração vai. Então, não é seguro. E aí, o que pode causar? Se for uma concentração muito maior, pode causar necrose. Necroses gravíssimas. Tá? Então, a gente não vai jamais arriscar a saúde e a vida do paciente por conta disso. Então, tem que ser uma maleta, igual essa aqui, tá? Tem que ser um equipamento reconhecido, já aprovado pela Anvisa. Só tem 3 marcas no Brasil que são. Somente. A Filozon, a Ozônio Line e a Ozônio Life. Somente. Fora dessas, não. Esses outros que são mais baratos, dá para utilizar para alguma coisa? Dá sim. Dá para utilizar para higienizar a água, que vai deixar as verduras, as frutas de molho, para higienizar melhor. Vai conseguir higienizar melhor o ambiente. A gente pode utilizar
por exemplo, para colocar dentro do quarto. Todo mundo sai do quarto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Colocar dentro do quarto, vai tirar todas as bactérias, fungos, criança que tem problema respiratório, é excelente. Coloca dentro do guarda-roupa, closet, né? Enfim, todos os cômodos da casa de acordo, né? Que é o jeito certinho para não ter intoxicação. Fica muito bem, né? Mas para esses outros fins. Para colocar no corpo, né, de forma medicinal, tem que ser os aprovados pela Anvisa. Então, o ozônio, 3 moléculas. Com essas 3 moléculas, ele ganha muito mais propriedades. Ele acaba sendo um oxidante muito potente. Ele é altamente instável. Então, como é um gás, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado ao se utilizar. Prestem atenção na frase que eu disse. Ele é um oxidante completo e muito potente. Olha como, às vezes, isso causa uma certa dúvida, uma certa inquietação, né? Que a gente... eu tomo vitamina C porque é antioxidante. Tomo tal coisa porque é antioxidante. Tudo é antioxidante, sim, né? Então, por que o ozônio ele é oxidante? É proposital. Ele é um oxidante, porém ele faz uma oxidação no organismo controlada. Então, ele faz de propósito mesmo. Então, se a gente for ver, não é ele que é o milagroso, é o nosso organismo que é sábio. E ele consegue reagir tão bem e de forma tão controlada a esse processo inflamatório que ele consegue desinflamar aquela área que eu quero, diante da concentração que eu coloquei. Se eu quero local e sistêmico, tem as vias sistêmicas, a gente já vai falar as vias sistêmicas e vias locais. Então, eu consigo provocar, né, uma oxidação leve, né, bem controlada, que faz com que o meu organismo acorde para a vida. Peraí, deixa eu desinflamar isso daqui. Então, ele consegue ir lá e fazer uma varredura e consegue desinflamar, né? Porque eu estou falando inflamação, porque a maioria dos casos que eu trabalho, né, por ser fisioterapeuta e atuar mais na área musculoesquelética. Mas da mesma forma que a atuação para quem trabalha com feridas, como é o pessoal da enfermagem, né, a gente coloca uma concentração para ser antibactericida e ele vai fazer a mesma reação. Enfim, cada concentração com um objetivo. Okay? Então, assim, lembrando, cada concentração tem uma finalidade. Isso que é importante a gente estudar, né? Cada concentração tem um objetivo. E aí, assim, existem... Senão não tem o efeito esperado, né? Você pode não tem o efeito esperado. Né? Imagina, eu colocar uma concentração para matar a bactéria numa pessoa que está com uma lesão de esporte. Nada a ver. Né? Eu tenho que saber a concentração correta para cada caso. Aila, uma curiosidade minha que surgiu aqui. Né? Até a Marília colocou, mas a gente vai chegar nas contraindicações também, Marília. Só um momentinho, estamos chegando lá. Mas assim, tu falaste que colocou o ozônio, o que eu entendi, o organismo vai reagir contra aquela aplicação, vamos dizer assim, né? Aí vai reagir. Aí eu me lembrei da termografia. Então é possível que na tua termografia tu veja algo inflamatório se fizer logo depois, correto? Sim, sim. E aí quanto tempo tu percebe esse resultado após uma aplicação? Que ela percebe que tua termografia ela já apresentou uma melhora após essa aplicação? Só para eu ter só curiosidade mesmo. Sim, aproximadamente 48 horas. Tanto que eu explico, é bem rápido. Eu explico para o paciente, para ele não se assustar, às vezes, que assim, cada organismo reage de uma forma. Né? Por exemplo, eu tenho uma resposta inflamatória muito grande. Eu sou exageradinha, porque eu me aplico, claro, né? Tem gente que não tem coragem de se aplicar, mas eu me aplico. E eu tenho uma reação inflamatória muito grande, então vai que o paciente também. Então, assim, eu apliquei o ozônio naquela área, o meu organismo vai agir oxidando. Né? Então, pode ser que eu fique com aquela área dolorida, mais dolorida ainda por 48 horas. Eu explico para o paciente, olha, tem que ter uma certa calma, uma paciência, que é o seu organismo reagindo àquele processo inflamatório. E ele vai conseguir reverter aquela área que está, aquele local que eu inflamei. E é exatamente isso, 48 horas depois, aproximadamente, mas geralmente realmente 48 horas depois, a pessoa relata, nossa, mexi meu joelho, está quase bom. Tá, lógico, não 100%, mas está muito melhor.
Então, são mais aproximadamente 48 horas para o paciente começar a perceber que o organismo dele tem realmente capacidade. Primeiro, e muita gente, quando já, antes de sair do consultório, ela, é impressão minha, eu já estou sentindo um pouco de melhora. Não, não é impressão sua, já realmente começa a sentir uma melhora, principalmente para quadros agudos de dor, né? Pelo efeito analgésico, porque se fosse só um oxigênio puro, ele já tinha uma resposta boa, porque oxigênio é aquela área. Se aquela área está com uma lesão, ela está com edema, está com processo inflamatório, ela já não tem uma circulação e uma oxigenação adequada. Então, a primeira coisa que você fez foi jogar oxigênio. Então, pelo aumento da circulação local, você já consegue ver melhora da dor. Então, o efeito analgésico é praticamente imediato, como o Dr. Weiler está falando aqui. Ele também trabalha com a ozonoterapia, ó. O alívio da dor é quase imediato, é isso mesmo. Doutor Weiler, Weiler? Weiler. Rapaz, muito prazer, doutor Weiler. Tá aqui conosco. É isso mesmo. Então, é quase imediato. Isso mesmo. Prazer, vamos fazer uma live também, te aguardo aqui. Mas, assim, vamos... obviamente que a gente tem um roteiro, mas aí vem surgindo não, mas vai perguntando. Algumas dúvidas. Uma hora de físio, uma hora de lei, mas enfim. O Weiler falou quase que imediato a reação. E aí eu queria que tu falasse assim, Alexandre, obviamente que isso não é receita de bolo, não tem, cada paciente vai reagir de uma maneira. Eu queria que tu me dissesse, olha, se eu te disser, Alexandre, que eu peguei um paciente e com tantas sessões, num prazo de tempo tal, a gente conseguiu reduzir, não vou dizer reduzir, mas talvez eliminar essa dor. Eu queria que tu falasse dessa tua experiência, que eu tive até curiosidade. Tem muita gente que pergunta isso em box, né, para tirar dúvida, de querer saber, falar, olha, só depois da avaliação, para a gente ter uma média, né, porque é complicado você falar de números, né, números de sessões. Eu vou falar a minha experiência prática, claro, né, do que eu estou vivendo quase que diariamente no consultório. Eu percebo que lesões agudas, lógico que muito mais rápido. Já tive 3, 4... que eu tô lembrando agora, 4 pacientes que tiveram lesão região posterior de coxa por futebol. Aqueles jogadorzinhos de final de semana, né? Aquele de tensão grande. E todos vinham relatando que já tinham feito de tudo. Sempre a mesma história, né? Já fiz de tudo nas outras lesões e mais uma vez. Todos eles, após a avaliação e com a termografia, eu vi que eram lesões médias, né? Nem tão extensas, mas também não tão pequenas. Eu dei uma previsão para eles de 5 sessões. Como era uma lesão aguda, a gente queria trabalhar logo, então 2 sessões por semana. Em todos esses, engraçado que o número foi igual, com 3 sessões eles ficaram bem. 100%. Qual o espaço de uma para outra? Qual o espaço de uma para outra? Alexandre, eu apliquei uma semana, na outra semana... 2 vezes por semana. Todos esses casos, assim, quando é agudo, eu prefiro 2 vezes por semana. Eu acho que é mais adequado. Então, nesse caso, né, vamos supor, foi de uma terça, uma quinta e na outra terça. Acabou. Aí eu fiz uma prescrição para eles. Pelo amor de Deus, façam fisioterapia, façam fortalecimento. Porque eles saem desse como? Não preciso mais fazer nada. Fisioterapia, não, gente, pelo amor de Deus, sem dor, né? Então, eu faço mesmo, peço até pelo amor de Deus, gente. Façam fisioterapia ou fortalecimento. Já, só complementando. Já quando o paciente tem uma dor crônica, uma artrose de joelho, uma hérnia de disco, então coisas mais crônicas, dependendo da gravidade, demora mais. Então, por exemplo, joelhos assim, crônicos, às vezes até 8 sessões. 8 sessões significa 2 meses, porque quando é mais crônico, eu prefiro 1 vez por semana. Eu vejo o resultado muito melhor. Ou seja, só 1 vez por semana. Né? Se dói, se incomoda, incomoda. É uma agulha pequenininha de insulina, mas não tem como eu dizer que não dói nada. Claro que não. Tem uma picadinha da agulha e o ozônio ele tem uma sensação de um ardor, sabe? Ele dá um ardorzinho quando ele vai se entrando na articulação. Eu posso falar porque eu me faço mesmo para poder sentir a sensação que o paciente tem. Né? Então, eu descrevo exatamente o que eu sinto e ele diz, olha, é exatamente isso mesmo. O Emanuel até falou que é verdade, Weiler falou também, Marcelo entrou, abraço Marcelo, com o tempo. Marcelo, tô morrendo de saudade, amiga. Aila, e assim,
sou curioso como você foi. Deixa eu te perguntar que talvez eu acho que muitos também que não sejam da área de ozonoterapia, vamos dizer assim, é prescrição? Como é que eles chegam para ti? É indicação? É prescrição? Existe isso ou não? Como que acontece? Ou é um outro físico que ele está... Embora tu diga para mim, eu não gosto de números, mas hoje eu estou trabalhando tanto com gestão que eu falo números. Se tu puder falar Sim, em não, tranquilo. Eu tenho que falar a realidade, né? Falar a minha se tu experiência. puder falar em porcentagem, você, ó, Alexandre, de 100% dos pacientes que chegam, tantos por cento é indicação, tantos por cento foram lá, souberam que eu trabalho com isso. Eu queria que tu falasse, até para esclarecer, que a pessoa, olha, eu quero aplicar ozônio, eu vou lá na doutora Ila, eu posso ir, mediante uma indicação, como é que é isso? Não precisa de prescrição médica, né? Nós fisioterapeutas somos profissionais autônomos, então a gente não precisa. Para Só ozônio. não precisa, então só chegar. Não, porque nós não precisamos. Quem precisa muitas vezes é o plano de saúde, né? Então, Sim. então não, só chegar, só tem o link do WhatsApp da clínica no meu Instagram. Então, até hoje. Desculpa, tu falaste plano de saúde. Plano de saúde é um serviço de saúde? Não Não, entra. plano de saúde não entra. Não Não cobra. entra. Não entra. Entendi. E dessa porcentagem? Porque às vezes pode ter. Eu estava aqui outro dia com o Rafael Marinho sobre Pilates, ele estava falando sobre umas situações. Pô, às vezes o cara faz a fisioterapia, faz o Pilates, alguns vêm encaminhados da fisioterapia, outros não, vão direto para o Pilates. Eu queria que tu falasse dessa porcentagem de atendimento. Como é que a maioria te procura, como vem encaminhado? Balançou tudo aqui. Então, minha experiência é o seguinte. Até hoje eu tive um paciente que veio por indicação médica. Somente uma. Foi até uma mulher. Eu acredito que seja mais por desconhecimento dos médicos, né? Eles precisam conhecer mais. Acho que eu propor dar uma palestra lá no CRM para reunir todos e falar com eles. Somente e não uma. É só ozônio, né? Não é só de ozônio, né? Mas exatamente. E aí eu tive várias indicações de colegas fisioterapeutas. Legal. Vários que me conhecem, sabem do meu trabalho. E tem boa parte que é porque, por exemplo, teve uma mulher que aí ela tratou o joelho, gente, eu gostei demais, vou trazer meu filho. Aí traz o filho, aí traz a prima, traz, sabe, dentro de casa mesmo, por indicação, tem muita, a maioria é indicação. E o outro percentual é através do Instagram. Né? Eu publico, faço, lá do meu destaque tem alguns esclarecimentos sobre a ozonoterapia. E aí eu esclareço, né, um pouco melhor e as pessoas me procuram e assim vai indo. Então, as pessoas precisam mesmo mais conhecer. Sim. Eu coloquei essa situação, que assim, é uma dúvida, mas porque primeiro o contato que a pessoa tem, ela entrar, vai se consultar, vai fazer um raio-x, é o primeiro contato que ele tem. Né? Então, às vezes, passa na cabeça da pessoa, então eu acredito que na tua avaliação também trabalha com outros exames, deve olhar outros exames para fazer. Sim, eu peço para a pessoa trazer tudo que tem. Que você tiver, exame de sangue também, tudo. Tudo. A gente vê, às vezes, outras deficiências até nos exames de sangue. Então, a gente precisa entender também. Muita coisa a gente pode suplementar, sim. Por exemplo, vitamina D a gente pode. Não em superdoses, mas uma dose normal a gente pode. Então, enfim, tem vários outros campos para a gente ver. Existem doenças sistêmicas, né? Então, a gente tem que analisar o paciente como um todo. Tu chegaste a falar sobre a concentração e finalidade, né? Acho que tu já chegaste a falar para cada finalidade, se a escala é curto, por exemplo, o enfermeiro, é uma concentração. Geralmente, gira em torno de concentração de quanto para trabalho com disfunções musculoesqueléticas, ou isso também não tem um valor? Não é regra. Exato. Não é regra. Às vezes depende do paciente. O que eu vejo na termografia, eu trabalho com uma concentração de 16. Depende do que eu vejo, já aumento para 20. Se for intra-articular... É o grau de inflamação. Varia muito de cada paciente. Depende muito. Vantagem. Então, continua, desculpa te cortar. Não, tranquilo, é isso mesmo. Vantagens, né? Nós temos vias de aplicação que
são, não são superficiais porque são injetáveis, muitas das vezes, mas é uma agulha de insulina. Então, a gente não precisa utilizar grandes agulhas. Teve uma pessoa que perguntou até, e não tem risco de atingir a corrente sanguínea? Então, o risco existe, principalmente quando você trabalha, quem trabalha, né, com agulhas maiores para trabalhar intraarticular. Porém, existe toda uma técnica, né, de aspiração, que quem perguntou é a enfermeira, a minha amiga. Então, ela sabe, tem a técnica de aspiração, você checa, não está dentro do vaso, aplica. Eu trabalho muito mais com subcutâneo. Então, subcutâneo não atinge o vaso. E mesmo que atingisse, não dá tempo de fazer... O paciente me pergunta, doutora, não tem perigo de fazer uma embolia? Né? É uma dúvida constante né, faz sentido mesmo. Não dá tempo. Não dá tempo. O ozônio, mesmo que entrasse, ele é rapidamente absorvido pelas paredes dos vasos. Em torno de 15 segundos no máximo. Então, no metade do caminho, ele já absorveu. Não dá tempo fazer embolia de nada. Legal, legal. Tá. As vias, tu falaste que tem a via focal e a via sistêmica, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas duas e quando que tu, obviamente que colocando para todos, não é receita de bolo, né? A gente está falando aqui, batendo um papo, né, sobre a experiência da doutora Ila. E aí é isso que não é padrão, não quer. Colocaram até perguntaram aqui o valor. Eu digo, olha, vamos lá no Instagram da doutora, manda o direct lá, o flyer que a gente colocou no feed, tem lá o Lá e esclarece melhor. E aí ela já falou um pouquinho dessa parte comercial. Né? Mas, enfim, vamos lá falar sobre as vias de administração. Focal. Certo. A gente vai falar das vias, depois a gente fala das contraindicações. Tem muita galera aí perguntando também sobre as contraindicações. Certo. Então vamos lá, para as vias de aplicação. Nós temos as vias sistêmicas e as vias locais. Okay? Tem essas duas formas. A melhor forma seria trabalhar com as duas. Né? Por mais que a pessoa tenha um problema crônico, principalmente no joelho, ela não é só o joelho dela que está inflamado. Provavelmente ela tem uma desbiose intestinal e nem sabe que tem. Ela tem um organismo inflamado. Então, se a gente puder fazer, e se ela aceitar fazer uma via sistêmica, é melhor ainda. Porque ela vai desinflamar de uma forma muito mais completa. A vida dela vai melhorar numa forma muito melhor. Nós temos as vias sistêmicas, que existem duas formas. Nós temos a via intramuscular, onde é feito da seguinte forma. É a famosinha, né, que está rolando muito na internet, sobre a autohemoterapia. Como é que ela é realizada? Pega-se um acesso da pessoa com scalpzinho, tira-se 5 ml de sangue, mistura-se esse 5 ml com ozônio, ele vai ficar um sangue vermelho, bem vivo, um sangue rico, né, em oxigênio e em ozônio. Então, é como se fosse uma autovacina. E aí, essa aplicação aqui, sangue vitaminado, coloca-se uma agulha maior, intramuscular, então não tem risco de embolia, porque ela é intramuscular, dentro do músculo e não no vaso. E faz intramuscular, geralmente, na região glútea. Para doenças autoimunes, maravilhoso. Tá? A quantidade de macrófagos chega a aumentar, né, que é responsável pela imunidade, em até 45%. Com poucas aplicações. Você vai acompanhando, né, e tem esse aumento muito grande. O grande problema é que nós estamos trabalhando com material biológico. Estamos trabalhando com sangue, tu é da biossegurança aí, tu sabe que é bem complicado, né? Tira sangue, bota sangue, essa história toda. Então, por conta disso, a Anvisa, que regulamenta, né, e fiscaliza todos esses procedimentos, ela não autoriza a prática da autohemoterapia em nenhuma circunstância. Nem com ozônio, nem sem ozônio, nem com outra coisa, de forma alguma. Então, desta forma, eu não trabalho com essa técnica. É uma técnica maravilhosa, tem muitos estudos mostrando os benefícios, porém a Anvisa não libera. Se não libera, eu não trabalho. Ok? Só trabalho com o que está ok, o que está legalizado. E a outra forma, é assim, a gente sabe que por trabalhar com sangue, né, os riscos são de um hematoma, de uma flebite, de uma infecção, já que trabalhando, né, tirando sangue de um local, indo para o outro, riscos existem. Sim. Então, dessa forma, se conseguir uma outra via, que não tem esses riscos, né, que é a via retal. Você se lembra aquela sonda de aspiração, né, tamanho 12, 10, que é fininha?
né? Só, a gente introduz apenas um pedacinho assim, é muito pouquinho. Via retal, e como é mucosa, ela é absorvida rapidamente. E a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Então tem conexão direta. Então ela tem muita indicação até em casos de depressão. Tá? Melhora muito a qualidade de vida das pessoas com depressão. Né? Tem pessoas que procuram com esse fim. Então tem a via retal. A gente não manipula com sangue, a Anvisa libera, dá tudo certo. Então essa é a via sistêmica. Certo. Ok? Essa é a via que dá pra gente trabalhar. Entendi. O problema é a aceitação. Principalmente Sim. pacientes homens, né? É mais difícil dele aceitar. Ele, doutora, não quero, não dá. Gente, é só esse tamaninho de sonda que vai. Aí eu converso, às vezes não tem jeito. Então faz o seguinte, eu acho que o problema não é o pouquinho de sonda, o problema é eu colocar, não é? Então, ó, tá aqui, eu vou explicar para o senhor como é que faz. Dá a toalha, vai no banheiro, é só esse pouquinho aqui, o senhor volta, não vou ver nada. Pronto, não vejo nada. E aí a gente, sabe, pula essa parte desse constrangimento que para alguns é tranquilo. Doutora Ila, e a local? Aí, a local, desculpa se tiver sido pergunta de leigo também, eu acho que ela é subcutânea? Ela é Ela... subcutânea, depende muito da angulação da agulha, né, que a gente utiliza. Nós temos uma agulha menor, né, que é a subcutânea mesmo, né, que a gente trabalha periarticular. Ou, se for uma lesão muscular, por exemplo, trabalha diretamente no músculo. Aí a gente que pergunta, gente, a Ila, mas a agulha é muito curta, ela não chega até lá. Como é que vai chegar? Sim, vamos partir do seguinte princípio. O ozônio é um gás. Se ele é um gás, imagina soltar um gás aqui. Tem como eu segurar ele e eu dizer para ele, não, meu filho, vai só para cá e não vá para cá? Não tem como. Ele se espalha de uma forma que eu não tenho controle. Então, e a outra, eu coloquei uma concentração para que ele tenha afinidade com aquele tecido. Se eu coloquei uma concentração para inflamação, ele vai atrás de um tecido que está inflamado. Mesmo eu utilizando uma subcutânea, é gás, ele vai se espalhar. Ele chega lá no local, eu já vi isso com a termografia. E aí, com isso, eu consigo economizar a dor do paciente. Eu não preciso utilizar a agulha de intraarticular, que é uma agulha bem maior e muito dolorida. Acredito eu, porque eu sou sensível à dor, então eu me imagino no lugar do paciente. Sim. Então, eu consegui utilizar uma agulha pequena, subcutânea, mesmo nos casos de uma artrose, por exemplo, porque é um gás. E aí a gente já viu que chega lá, é tranquilo. Então, nós temos periarticular, as locais. Periarticular, intraarticular, né, da forma que eu já expliquei. Nós temos a via auricular. Nós temos que é utilizado também em crianças. A gente coloca uma concentração antibactericida, aquelas crianças que têm sinusite de repetição, adultos também. Coloca, igual tá esse fone aqui, ó. Ele é um estetoscópio, que na ponta aqui ele fica aberto. Aí aqui eu coloco a seringa. No meu destaques tem. Quem quiser olhar lá, eu me fazendo. Quem quiser olhar como é que funciona. E aí ele vai aqui, é bem legal. Aí coloca aqui no ouvido, né, e vai indo o gás. Tem essa via também, que é local. Então, ele não tem efeito sistêmico. Logo quando surgiu, eu vi uns boatos, o povo achando que, né, que fazia efeito sistêmico. Não, gente, é somente local. É aqui, viária superior, é sinusite, é garganta, é só aqui. Nós temos a via vaginal também, que é muito boa, principalmente para quem tem candidíase de repetição. Tá? Tem gente que me procura. Já tive paciente que tratou 1 ano com todos os milhões de medicamentos e com 2 meses de tratamento, até hoje está super bem, volta a ter vida, né? Só quem é mulher sabe o tanto que nós mulheres sofremos com isso, porque o ozônio tem propriedades antifúngicas também. Lembrando, né, que nós mulheres que temos candidíase de repetição, não adianta tratar só aquele local, é toda uma vida que tem que ser modificada. Então eu converso bem. Tem que mudar algumas coisas de alimentação, muitas vezes é necessário encaminhar para uma nutricionista, é necessário a gente fazer manipulados, né, ajuda de farmácia de manipulação. Então a gente tem um conjunto. Geralmente candidíase está ligada à desbiose intestinal, dificilmente não é. Então a gente tem que fazer a via retal e vaginal, os dois ao mesmo tempo, né, faz um, depois faz o outro, e aí tratar aquela paciente como um todo. Aí ela fica boa.
Tá? Então, e tem o tópico também. Casos de ferimentos, por exemplo, cicatrizes, tem o óleo ozonizado. Mas, geralmente, pacientes que precisam dar essa continuidade, eu dou um vidrinho pequenininho, trata em casa, continua passando. Ele tem um odor característico. O cheiro olha, vai longe. Mas a gente tem que lembrar que é um medicamento. Eu digo assim para o paciente. Então, assim, o odor não é muito bom, mas passa que vai ficar bem, porque ele é bem concentrado, né? Então, a concentração de um óleo é muito grande. E atualmente nós temos até cosméticos, né, já sendo fabricados com ozônio. Doutora Ila, até o Sancler colocou aqui, agradecer aqui ele é sempre muito presente, ele é maravilhoso. A Fernanda, o Igor, que está aqui também. Acho que Fernandinha, Igor, muito bem. O Sancler está aqui fazendo uma pergunta e a gente já vai também a pergunta da Marília. A gente vai entrar em contraindicação e a pergunta dele já começa. Então, pode ser utilizado no tratamento de câncer. Se for, é uma indicação. Se não for, já é uma das contraindicações e a senhora fica à vontade para completar quais as outras. Ótimo. Eu não sei se a Thalita Mouta está aí online. Foi uma pergunta que ela me fez em box também. Eu falei que ia responder hoje aqui. Ela já fez tratamento para câncer, ela queria saber, enfim. A gente tem que ter muita cautela em indicar o tratamento de ozonioterapia para pacientes que estão em tratamento de câncer. Porque a gente vê, às vezes, uns fake news por aí, como se o ozônio fosse curar o câncer e larga tudo na vida. Não é assim. Como já foi explicado no início, tudo é um conjunto de tratamentos. Então, eu digo para o seu paciente, continue com o seu tratamento exatamente como você está fazendo. O que o seu oncologista falar, diga amém. Aqui é um tratamento que vai ajudar o senhor a dar mais suporte, mais vitalidade para conseguir enfrentar a quimioterapia, a radioterapia melhor. A gente vê os pacientes que fazem tratamento de ozonioterapia e que estão em tratamento de quimioterapia, eles enfrentam muito melhor essa fase, esse período. A gente nota esses pacientes que fazem ozonioterapia concomitante à quimioterapia, perdem menos cabelo, sentem muito menos náuseas, perdem menos peso, sentem menos dores articulares, mialgias também, tem menos mucosite. Então, os efeitos, porque a gente sabe que a quimioterapia ela não mata somente as células cancerígenas, ela mata todas que vem pela frente. Ela não seleciona. Então, a gente consegue melhorar um pouquinho mais esse estrago que ela está fazendo nas células boas. Já que ela tem atividade mitocondrial, então ela consegue fazer com que essas células que a quimioterapia acabou destruindo, as células boas, ela consegue dar mais suporte. E a pessoa estando mais bem preparada, ela vai conseguir enfrentar todas aquelas sessões muito melhor. Imagina o câncer de uma senhora, um senhor que está desnutrido, já sem força, vomitando, com muita náusea, e esse mesmo câncer numa pessoa que está forte, está com peso ok, que não tem enjoo, que está se alimentando bem. É completamente diferente esses tratamentos. Tá? Então, a gente vai falar de atuação no câncer, não no câncer, mas no seu contexto geral, no organismo da pessoa que está fragilizada devido ao tratamento. E ao câncer também, claro. Então, não é contraindicação, muito pelo contrário. É indicação. Mas tem alguma contraindicação? Tem sim. Vamos começar aqui. Existe uma alteração, uma deficiência que é muito rara. Estou te cortando, Aila, porque o papo está muito bom, a gente tem alguns minutos. Caso eu vou te falar quando ele me avisar aqui que o Instagram queira derrubar, a gente vai voltar porque o papo está muito bom. Beleza? Tá ótimo. Mas tá bom. Tá. Então nós temos algumas contraindicações. Primeira delas é a mais clássica. Nós temos algumas raríssimas pessoas, né, tem uma deficiência de uma enzima chamada G6PD. É muito rara. Se a pessoa chegou na fase adulta e nunca descobriu que tem, então é porque ela não tem. Difícil. É aquela pessoa que tem alergia à fava, é a pessoa que nasceu e mesmo não tendo icterícia, passou uma parte da infância com uma cor amarelada. Então, geralmente são pessoas que tiveram que ter uma investigação sobre a sua saúde. E aí, no exame, acabaram descobrindo. Mas, quando a gente vai fazer uma via sistêmica, porque a gente sabe que vai ser um tratamento prolongado, isso é só para via sistêmica. E aí, a gente pede um exame de sangue, o fisioterapeuta pode pedir, tá, gente? Então, pede o exame de deficiência de enzima G6PD. Paciente, e assim, se fez um
uma sessão. Uma semana depois só, que o paciente traz o exame e diz, olha, doutor, eu tenho deficiência, não tem problema. O que vai fazer mal é a constância do tratamento. É que aí ele tem um risco aumentado de ter uma hemólise e ter uma hemorragia, alguma coisa do tipo. Então a gente para e não faz mais via sistêmica, faz só local. Além disso, não é indicado fazer para pacientes que estão com hipertireoidismo descompensado. Primeiro ele tem que ir para endocrinologista, tem que organizar toda essa vida endocrinológica dele, organizar a tireoide, aí sim a gente dá continuidade ao tratamento com ozonioterapia. Tá? Então, hipertireoidismo descompensado, contraindicação. Diabetes mellitus descompensado, também contraindicação. Vá no endócrino, organize, depois volta. Hipertensão, se tiver descompensada, também. A grande maioria das patologias quando tiver descompensada. Anemia grave, também não é indicação de fazer ozonioterapia. Primeiro tem que tratar a anemia, para depois iniciar o tratamento com ozonioterapia. E tirando a dúvida de uma pessoa que me mandou, se grávidas podem fazer, né? Ou se grávida faz, não estou lembrada muito bem. Então, por questões deontológicas, a gente não realiza ozonioterapia em pacientes grávidas ou com suspeitas de gravidez. Sim. Não existe nenhum estudo comprovando ou não comprovando, porque ninguém vai submeter uma grávida a um tratamento com ozonioterapia para saber se vai dar problema. Sim. Né? Então, mas por segurança a gente não faz. Grávida não pode quase nada, né, gente? Só comer. Então deixa quieto, depois, tiver o bebê, a gente trata. É melhor, é mais seguro. E falando só um detalhezinho nesses últimos minutos antes que caia, a gente está falando das contraindicações, fala da toxicidade do ozônio. O ozônio ele só tem uma... Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Me surgiu uma dúvida aqui. Imagino aquele tipo de paciente com, por exemplo, fibromialgia, que o cara tem mais de 11 pontos no corpo, né, de dor, que esse é um dos critérios para você diagnosticar. Aí eu imagino você recebendo esse paciente, doutor recebendo o paciente e ter que aplicar. Existe um limite de aplicação? Por exemplo, porque no fibromialgia local, você vai lá, é possível aplicar ou fazer 11 aplicações? Acontece isso ou não, Alexandre? Eu só posso fazer tantas, porque a carga do ozônio... Existe essa contraindicação pela quantidade, vamos dizer assim? Existe um cálculo que a gente faz para saber, de acordo com o peso do paciente, né, pelo tamanho dele, saber quantos ml de ozônio o organismo dele suporta para um dia, para aplicação. Então, Legal. Vamos supor que no seu cálculo, deu 300 ml. 300 ml é muito, é bastante, dificilmente a gente usa tudo isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Fibromialgia é uma doença sistêmica. Então, para alívio de dor, eu preciso fazer via sistêmica também. Então, eu separo 200 ml, vamos supor, tem também um cálculo para saber quanto se faz de sistêmica, via retal. Então, faço lá o cálculo, vamos supor que deu 200 ml para via retal. Então, já separo 200 para via retal. O restante que sobrou, eu já tenho uma média, eu vejo pelo tamanho e extensão das lesões, né, das áreas inflamadas que ele tem nas articulações, vejo quanto eu vou precisar. E aí, então, eu priorizo. Hoje, vão ser o exemplo, essas 3. Tá querendo derrubar a gente aqui, 20 segundos. Gente, vou continuar tirando as dúvidas. Ele vai sair e volta em 1 minuto. Peraí. Isso o minuto tá 14, 13, já tá acabando aqui.